Olá pessoal, bem-vindos ao Sinapse Exatas, aqui é o professor Renan e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre números complexos, ok? Aqui eu vou fazer uma pequena introdução com vocês para vocês entenderem o porquê surgiu e como a gente usa esses números complexos, tá? Bom, geralmente a gente encontra uma equação quadrática e quando a gente vai calcular as raízes encontra um delta negativo. E aí a gente já para por aqui, né? Bom, se o delta é negativo, então essa equação não possui raízes reais e a gente imagina aquela parábola voando sem tocar no eixo do x, ou seja, sem ter raízes reais. Porém, os matemáticos eles conseguiram trabalhar a raiz desse menos 16 de forma a encontrar uma solução para essa equação, na verdade duas, né, que fosse considerada aí soluções complexas, tá? Então, o que consiste essas soluções em números complexos? O matemático pegou essa raiz de menos 16 e escreveu como raiz de 16 vezes menos 1. Né? Dadas as propriedades de radiciação, a gente consegue então quebrar isso em raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 16 a gente sabe que é 4, mas raiz de menos 1 a gente não tem um valor para especificar isso. Então, Euler, olhando essa raiz de menos 1, falou, bom, vamos chamar então raiz de menos 1 de i, para designar que é um número aqui imaginário, tá? E aí, no caso, a raiz de menos 16, ela pode ser então escrita por 4 vezes i, ok? Então, aqui a gente tem um número imaginário puro, tá? E a gente já vai saber o que é um número imaginário puro. Bom, com esse 4i, substituindo aqui nas raízes, eu consigo então encontrar que a raiz daquela equação, ou seja, as soluções daquela equação, elas podem ser 3 mais 2i, né? Porque eu tenho que dividir o numerador por 2, ou então 3 menos 2i, consideradas soluções daquela equação de segundo grau, porém, soluções complexas, né? E foi exatamente isso que Gauss fez. Ele olhou para aquilo ali e falou, nossa, que complexo. Vamos chamar de números complexos, então? E foi aí que surgiu a notação de números complexos, tá? Então, a gente pode escrever, então, números complexos de uma forma geral dessa maneira aqui, tá? De uma parte real, em que a gente pode chamar de x, e de uma parte imaginária, que é o y, e aí acompanha esse izinho que a gente já sabe que é raiz de menos 1, ok? Ó, x pertence aos reais e y também pertence aos reais. E olha que legal, gente, se a gente observar esse número complexo, se o x for igual a 0 e o y for diferente de 0, eu vou ter um número que é imaginário puro, ok? Agora, se o y for igual a 0 e o x for diferente de 0, eu vou ter um número real. E é por esse motivo que a gente considera o conjunto dos números complexos como um conjunto que engloba os outros conjuntos que a gente conhece. Outra coisa interessante é que a gente pode perceber uma associação com um par ordenado. Então, a gente pode associar esse número complexo z, tá? Que está numa forma algébrica, a um par ordenado. E aqui a gente vai falar que é um par ordenado não do plano cartesiano, mas do plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Tá? Argand foi o cara que foi responsável por representar um número complexo ali geometricamente e a partir de então a gente conseguiu enxergar o que seria esse número complexo num plano que no caso a gente pode imaginar como sendo um plano cartesiano, mas a gente vai chamar de plano complexo ou de Argand-Gauss. Então, a gente consegue aqui representar num plano complexo esse número complexo, sendo que o eixo x é a parte real desse número complexo e o eixo y a parte imaginária desse número complexo. Ou seja, o cara que pertence aos reais que acompanha o i. Beleza? Esse ponto aqui que representa esse número complexo, ele é também chamado de afixo de z. Ok, gente? Outra coisa que bem importante, que vai aparecer bastante, é o conjugado de um número complexo. E o conjugado de um número complexo z nada mais é do que o próprio número, porém
o sinal que acompanha a parte imaginária, ele é trocado, ok? Então, se antes eu tinha um número x mais yi, agora eu tenho x menos yi como sendo o conjugado e eu represento por z barra, ok? O conjugado de z, e a gente vai usar muito isso daqui em algumas operações, ok? Então essa foi uma introdução de números complexos, agora vamos estudar as propriedades de números complexos no próximo vídeo. Até mais!